E vamos lá para a nossa quarta aula de revisão. Nós vamos continuar falando sobre funções. É função 3, a missão, tá? Já falamos sobre função 1, função 2, função 3, e eu estou continuando a ideia de funções exponenciais, tá? Para ser mais preciso, funções exponenciais, e a gente vai falar então lá. Preste atenção. Eu parei fazendo equaçãozinha exponencial, mas eu preciso mostrar a carinha da função exponencial. E a carinha da função exponencial é essa daqui, f de x igual a b elevado a x. Essa aqui é exponencial, mas geralmente não é ela que costuma cair. Porque ela é muito simples, tá? Esse b aqui, ele pode ser de 0 até 1. E se ele for de 0 até 1, ela é considerada uma função decrescente. Tá? Cujo gráfico vai ser o quê? Vai ser uma curva que vai passar aqui pelo ponto 0 e 1, que é esse cara aqui, e vai fazer isso aqui, ó. Caindo aqui, ó, tá? Essa função decrescente, de 0 até b, b valendo de 0 até 1. E se o b for maior que 1, o que acontece? Ela vai ser uma função crescente, tá? Que vai ter essa carinha aqui, vai ser uma curva, que vai passar pelo ponto 0 e 1 de novo, só que agora ela vai fazer o contrário, ela sobe, tá? Ela sobe. Então essa daqui é a função exponencial b elevado a x. Mas é claro que não é essa que cai. Qual costuma cair? Costuma cair a tipo exponencial. Essa aqui costuma cair, rapaz. E essa aqui que dá um pouquinho de trabalho. O que você tem que lembrar, queridão? Presta atenção comigo. Você tem que lembrar que você vai ter uma funçãozinha em função de x, tá? Aqui você vai ter um valor inicial. Aqui você vai ter uma taxa. Aqui você vai ter o tempo invertido. Tudo isso multiplicado por x, tá? Essa vai ser a ideia. Então, por exemplo, imagine que o cara fala para você, ó, crescimento de uma bactéria, tá? Quantidade de uma bactéria em função do tempo numa colônia de bactérias. Vai ser igual a 800 vezes 2 elevado a 2t. Tá? Então, o que você vai pensar? Ó, deu essa fórmula. O que significa isso? Ó, começa com 800 bactérias. Esse é o valor inicial. Tem 800 bactérias começando a colônia. Esse 2 significa o quê? É a taxa. 2 significa o quê? Que está dobrando. Então, essas 800 bactérias dobra. Dobra a cada... Agora vem o detalhe. Olha o tempo aqui. 2. Mas eu disse que é o tempo invertido. Inverte o 2. Meio. Dobra a cada meia hora. Tá vendo? Peguei a funçãozinha, eu já decifrei a parada aqui, ó. 800 bactérias que dobra a cada meia hora. Pegou a ideia? Pegou a ideia? Vamos de novo? Olha só, outro exemplo. Imagine que a altura da camada de chantilly numa caneca de cappuccino, olha só. Que bonito. Aqui tá a camada de chantilly. A caneca, a camada de chantilly, ó, que bacana, tá? E eu falo o seguinte, que essa camada de chantilly aqui, ela 6 vezes 0,5 elevado a 3t. Tá? E eu falo para você que a altura é em centímetros e o tempo é dado em minuto. O que acontece? Olha só. Esse 6 significa o tamanho inicial. Tamanho inicial da camada de chantilly, 6 centímetros. O que está acontecendo? 0,5. 0,5 é o quê? Metade. Ou seja, cai pela metade. Cai pela metade. Tá? Não dobra, está caindo pela metade. De quanto em quanto tempo? Aqui, 3. Em vez de 3, 1/3. 1/3 de minuto. 1 minuto tem 60 segundos. 1/3 de 60 segundos vai dar 20 segundos. Ou seja, cai pela metade a cada 20 segundos. O que significa que se você não tomar logo o seu chantilly, o que vai acontecer? Ele vai diminuir e você não vai tomar nada dele. Tá? É claro que o chantilly é uma parte importante da sua caneca de chocolate quente ou de cappuccino. Então, aproveita, gente.
né? Come rapidinho, tá? Essa é a ideia. E aí, de novo, volta aqui comigo. Quando é um cara maior que 1, cresce, dobra. Quando é de 0 até 1, ele diminui. Lembra disso, tá bom? Função exponencial é isso aí. E aí vem o nosso pavor, o nosso terror, chamado logaritmo. Logaritmo. 11 a cada 10 alunos do primeiro ano de ensino médio acha essa matéria aqui a mais difícil do primeiro ano. 11 em cada 10. Dá trauma de juventude, não é nem trauma de infância, é trauma de juventude nas pessoas. Tem gente que tem pesadelo, acorda de madrugada falando logaritmo, logaritmo, tá? Presta atenção. E ele nem existe, tá? A gente se preocupa à toa. Logaritmo não existe. É igual chifre, gente. É uma coisa que coloca na sua cabeça. Mas nem existe. Olha só. Eu vou ter assim, log de A na base B. E esse primeiro cara, o A aqui, ele é chamado de logaritmando. Esse cara aqui de baixo, que é o B, ele é chamado de base. Aí quando eu junto log do logaritmo da base B, eu tenho o logaritmo. Que é resolvido de que jeito? A gente iguala isso a x. E eu faço assim, ó, b elevado a x é igual a a. Ou seja, o logaritmo só foi a palavrinha. Eu vou resolver como? Vou resolver como se fosse uma exponencial. Então, como eu disse, ele nem existe. Palavrinha que inventaram, gente. Presta atenção. Olha só. Log de 32 na base 2. O que eu vou fazer? Eu vou igualar a x. Isso é igual a x. Aí você vai usar regrinha, olha lá. 2 elevado a x tem que ser igual a quanto? 32. Aí o exercício está falando, fatora por 2. Como é que vai ficar? 2 elevado a x é igual, 32 vai ser 2 à quinta. Corta aqui, ó. Pá, x igual a 5. Significa o quê? Que log de 32 na base 2 é igual a quanto? 5. Essa é a ideia, tá? Vamos fazer um pouquinho mais difícil? Vem comigo. Vamos fazer mais difícil que tá fácil demais. Tá fácil, vamos aumentar a dificuldade. Olha só. Vou colocar assim então, ó. Log de raiz quadrada de 125 na base 0,2. Tá, prof, como é que resolve essa parada? Esquece o log, ó, igual a x. Esse elevado a esse tem que ser igual a esse. 0,2 elevado a x tem que ser igual a raiz quadrada de 125. Tá? Mas 0,2, que fração é? 0,2 é 2 sobre 10. Simplificando, 1/5. Então fica 1/5 elevado a x igual a raiz quadrada de 125. Se eu jogar o 5 para cima, o expoente dele aqui, que é 1, vai ficar negativo. 5 elevado a menos 1 elevado a x é igual a raiz quadrada, fatora 125. 5 à terceira dá 5, dá 25, por 5 dá 5, por 5 dá 1. 5 à terceira, tá aqui, 5 à terceira. Potência de potência, ó, 5 elevado a menos x igual 5 elevado. O que tem dentro fica em cima, o que tem fora fica embaixo. Olha lá, 3 meios. Cortou, pá. Menos x é igual a 3 meios. Multiplica por menos 1, x igual a menos 3 meios. Essa é a solução da parada. Fica tranquilo, que é bem tranquilinho de fazer. Mas mais importante que isso é lembrar as propriedades do log, gente. Preste atenção comigo. Conjuntinho de propriedades que vão te ajudar a resolver o exercício. Olha só. Propriedades. Propriedades. São 54, mas como é resuminho, eu vou fazer só 11, tá? Preste atenção. Que 11 nada, eu vou fazer 10 no máximo. Olha só. Propriedade 1. Lembra comigo? Toda vez que eu tiver logaritmando 1, não importa a base, isso vai ser sempre igual a 0. B elevado a 0 vai ser igual a 1, tá? Propriedade 2. Propriedade 2. Toda vez que eu tiver log de B na base B, ó, base igual ao logaritmando, isso aqui vai ser sempre 1.
Propriedade 3. Propriedade 3. É a propriedade da base 10. Toda vez que eu tiver log de A, olha, não tem base. Significa o quê? Que a base é 10. Isso aqui é log de A na base 10. Propriedade 4. Propriedade 4, o que acontece? Toda vez que eu tiver log de A e a base for o exponencial, o que vai acontecer? Você pode escrever isso aqui de maneira diferente. ln de A. E o contrário também vale, tá, gente? Tá fazendo exercício, apareceu ln. Nossa, o que é isso? Logaritmo da base E, tá? Bem simplesinho. Propriedade 5. Toda vez que você tiver log de A elevado a C na base B, você pode usar a regra do tapinha. Como assim, professor? Você dá um tapinha aqui, ó. Pá! Vai vir aqui na frente, ó. C vezes log de A na base B. Entendeu? Deu tapinha aqui, ó. Pá! O C vem aqui na frente. C vezes log de A na base B. Essa é a propriedade 5. Propriedade 6. Propriedade 6, eu digo o seguinte. Agora, se você tiver log de A elevado a C na base A, olha, a base é igual. O que acontece? Você pode cortar o logaritmando, sobrou quem? Sobrou C. Bem tranquilinho, tá? Propriedade 7. Se você tiver A elevado a log de B na base A, olha lá. Essa base do expoente é igual à base do logaritmo. O que você pode fazer? Corta também. Sobrou quem? Sobrou B. Propriedade 8. Se você tiver um produto, se você tiver log de A vezes B, se você tem um produto, você vai passar a ter uma soma. Isso é log de A mais log de B. E se o produto virou soma, na propriedade 9, a divisão vai virar o quê? A divisão vai virar subtração. Produto virou soma, a divisão vai virar subtração. Log de A menos log de B. E a última propriedade importante é a propriedade 10, que é a propriedade de mudança de base. Toda vez que você tiver log de A na base B, mas o exercício, por um acaso, trouxe na base C, gente. O que você faz? É só passar a régua, log de A na base C, dividido, passa a régua, log de B na base C. E aí você fez a mudança de base. Sempre atendendo o que o exercício traz de base para você, tá? Essas 10 aí você tem que lembrar. Isso vai te ajudar a resolver um monte de exercício de logaritmo, se por um acaso cair, tá bom? Mas, prof, o que mais que eu preciso saber de logaritmo? Vamos comigo. Vem comigo, vem. Ó. Eu preciso saber como que é a carinha da função logarítmica, aqui também sempre cai a paradinha da função logarítmica, tá? Então, eu tenho que lembrar também que a base pode ser decrescente, se a base for entre 0 e 1, e ela pode ser crescente se ela for maior que 1. Eu tenho que lembrar disso. Só que o gráfico ele é diferente do gráfico da exponencial. Ele é espelhado a ele, na verdade, tá? A decrescente, ela passa pelo ponto 1 e 0. E ela faz isso aqui, ela vem desde C daqui, ó, e desce. Tá vendo? É o contrário. A crescente, o que acontece? Ela passa pelo ponto 1 e 0, tá? E ela vem desde baixo aqui, passa por esse cara e vai embora, tá? Esse caso aqui vai ser para qualquer, vamos supor lá, log de x na base meio, ó, decrescente, desse jeito. E esse caso aqui, log de x na base 2, ó, crescente, tá? É o esboço do gráfico da função logarítmica, tá bom? Usa muito, gente, para resolver exercício de exponencial, tá? Por exemplo, o cara traz lá, ó, quanto que é a constante C, por exemplo, se ele traz lá, vou colocar aqui, ó, 4 igual a 40 vezes exponencial elevado a menos 600C. E aí, por exemplo, ele pediu lá, quem que é o C?
Ele trouxe essa equaçãozinha aí. É muito comum você usar logaritmo para resolver um bagulho desse, tá? Então presta atenção. Aqui tá multiplicando, você vai passar dividindo. Você vai ter aqui, ó, 4 dividido por 40 igual a exponencial elevado a menos 600 vezes c. Tá? Aqui vai dar o quê, ó? Se eu simplificar aqui, 1/10 igual a exponencial elevado a menos 600c. 1/10, na verdade, é 10 elevado a menos 1. Então isso aqui é o quê? 10 elevado a menos 1 igual a exponencial elevado a menos 600c. O que eu vou fazer? Os dois são negativos no expoente, né? Eu vou deixar os dois positivos. E vou trocar de lado os dois. Vou escrever assim, ó, e elevado a 600c igual a 10, tá? Mas ó, a base é diferente. Ferrou. Eu tenho que usar o quê? Logaritmo. Então eu coloco aqui logaritmo na base e, que é a base da minha potência. Se eu coloquei logaritmo na base e aqui, eu tenho que colocar logaritmo na base e aqui também. Aqui você vai usar uma propriedade, esses dois caras são iguais, é como se você cortasse aqui. Vai dar 600c igual log de 10 na base e. Opa, base e, logaritmo natural, ln de 10. Então o que vai acontecer? 600 está multiplicando, vai passar dividindo. C igual a 1 sobre 600 vezes ln de 10. Que é uma constante, e eu vou passar como expoente. C igual ln de 10 elevado a 1 sobre 600. Ou seja, a constante C vai ser ln 10 elevado a 1 sobre 600 é raiz 600 de 10. Essa é a constante C, usando várias das propriedades que a gente viu. Beleza? Para finalizar a ideia de função, eu vou falar um pouquinho da função trigonométrica. Tá? Função trigonométrica, o que mais eles cobram desse cara aqui, trigonométrica. É claro que eu não posso falar de função trigonométrica sem falar de trigonometria. E de lembrar de alguns caras aqui. Então eu tenho que lembrar que a trigonometria, de maneira elementar, ela começa a ser estudada num triângulo retângulo. Tá? Que eu tenho hipotenusa, que eu tenho cateto 1 e eu tenho cateto 2. Eu não tenho nome ainda para os catetos. E aí eu tenho aqui A, B e C. Aí eu tenho que lembrar do teorema muito famoso, que é o teorema de Pitágoras, que diz o seguinte: hipotenusa ao quadrado, A ao quadrado, é igual a soma dos catetos ao quadrado, B ao quadrado mais C ao quadrado. Esse aqui é o teorema de Pitágoras. Tá? Aí, o que acontece? A gente acrescenta um ângulo nesse triângulo. Acrescento lá o θ. E aí os catetos passam a ter sobrenome. Então aqui eu tenho a hipotenusa. Esse cara aqui é lado oposto ao cateto, então ele é chamado de cateto oposto. E esse cara aqui é juntinho ao ângulo, é o cateto adjacente. Eu passo a ter três novas formas. Eu passo a ter seno de θ, eu passo a ter cosseno de θ e eu passo a ter tangente de θ. Então é só lembrar comigo, eu gosto bastante de coca, então eu tenho lá coca, coca, tomei muita coca, deu soluço, hipotenusa, hipotenusa. E aí eu tenho as três formas trigonométricas básicas, seno, cosseno e tangente. Tem que lembrar disso, tá? Além de lembrar disso, vem comigo. Eu tenho que lembrar, e é muito importante eu lembrar isso, da tabelinha, tá? De seno, cosseno e tangente para 30, 45 e 60. É muito importante que eu lembre desses valores, que são os ângulos notáveis, tá? De um triângulo. Então, como é que seria? Lembra lá comigo, tem até a musiquinha. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Você põe raiz no 3 e também no 2. Hey, a tangente é diferente, veja só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Feliz Natal! Assim você tem a tabelinha. Se ele pedir seno, cosseno e tangente, qualquer um desses três ângulos, que são os ângulos notáveis, você sabe.
Muito importante também saber os rostinhos. Sem sono. Sem sono eu tô o quê? Ó, acordado. Assistindo Sala do Saber com o professor Rafael, olha lá. Acordado. Preciso saber do consono. Consono, ó. Tira a sonequinha se tá com sono. Consono, 0, 0, 1 e menos 1. E tangente, que é a fórmula do acidente. Olha lá. Olho para um lado, olho para um lado, olho para o outro. Boca para um lado, boca para o outro. Olha lá. A orelha continua no mesmo lugar. Não existe cabelo porque raspou a cabeça no asfalto. Não existe pescoço porque foi decapitado. E aí eu tenho os 3 rostinhos. Lembra que é sempre 0, 90, 180, 270, 360. Primeiro quadrante, segundo, terceiro, quarto. O que mais que eu preciso saber, professor? Alarme do carro, 30, 45, 60. Como faz o alarme do carro? Ó, pi, 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 pi. É só para lembrar que aqui é pi, tá? Não tem nada a ver o alarme do carro. Então aqui é 60, aqui é 6, aqui é 4 e aqui é 3. Aí, por exemplo, o cara pediu lá 210 graus. Mas tem que transformar em radiano. 210 é 3 não, 7 vezes 30. Quanto que é o 30? Pi sobre 6. 7 pi sobre 6. Olha que legal. Tem lá, sei lá, 300 graus. 300 graus é o quê? 5 vezes 60. 5, quanto que é 60? Pi sobre 3. Pronto, você não precisa ficar fazendo regrinha de 3. Tá? Se eu sei isso daqui, eu já sei muito sobre trigonometria. Mas eu quero te chamar a atenção para uma coisa que ele cobra bastante. Ele cobra muito período e ele cobra muito imagem. Tá? Isso aqui você tem que prestar atenção. Por que que ele cobra muito período e imagem? Lembra que eu falei que existem 2 tipos de função que é máximo e mínimo? Uma é a função do segundo grau e a outra é trigonométrica, seno e cosseno. Como é que ele faz isso? Vamos supor que ele fala assim, ó, volume de ar no pulmão, tá? Em função do tempo, vai ser igual a 4 mais 2 seno de 2πt sobre 3 menos 4 π sobre 5. Uma função do capeta, olha o tamanho disso daí. Aí o que ele vai perguntar? Ele pode perguntar quantidade máxima de ar no pulmão, quantidade mínima, quanto tempo demora para fazer uma respiração. Isso aí é o quê? Período e imagem. Então pensa comigo, esquece o ângulo aqui, ó. Indiferentemente do ângulo, seno varia de quanto até quanto? Varia de menos 1 até 1. Então escreve isso, ó. Vai variar de menos 1 até 1. Aí eu estou pegando esse valor e estou multiplicando por quanto? Estou multiplicando por 2. Se eu multiplicar esse valor por 2, vai dar menos 2 e 2. Aí estou pegando esse valor e estou somando com 4. Menos 2 mais 4, 2. 2 mais 4, 6. Qual que é o valor máximo de ar no pulmão? 6. Qual é o valor mínimo de ar no pulmão? 2. Bem tranquilinho de fazer. Aí ele pergunta, quanto tempo demora para fazer uma respiração? É o período. Gente, na função seno e cosseno, o período ele é 2π dividido por módulo de m. Só na função tangente que o período é π dividido por módulo de m. Então eu quero o período. M. Quem que é m? M é o cara que acompanha o t aqui, ó. 2π sobre 3. Então eu faria como? Assim, ó. 2π dividido por quem? 2π sobre 3, que é o m. Aí o 3 está dividindo, vai passar multiplicando. 3 vezes 2π, 6π. 6π dividido por quanto? Por 2π. Corta o pipi, ó. Olha lá. Cortou o pipi, papá, 6 dividido por 2, 3. 3 segundos. Quanto tempo demorou para ter uma oscilação, para ter uma respiração? Exatamente 3 segundos. Queridos, terminou assim a nossa 4ª aula. Faltam 2 e a gente vai revisar mais coisas aí com vocês, beleza?